Senhor, que te escuta teu servo. Aleluia, 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 aleluia. Fala, Senhor, que te escuta teu servo. Aleluia, 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 aleluia. Que Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo esteja com vocês. Amém. Palavras desse dia nos indicam de Deuteronômio 14, versículo 1, o seguinte: vocês são filhos do Senhor, seu Deus. E de Gálatas 3, o versículo 26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Novo Testamento, palavra de Gálatas 3, o versículo 26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Essas palavras nos animem e também nos aproximem do nosso bondoso Deus. Amém. O Evangelho do domingo, do evangelista João, no capítulo 12, os versículos 20 até o 33, nos falam de uma história em que pessoas que não eram hebreias procuraram a Jesus. Provavelmente eram pessoas gregas, e o mais correto dentro da afirmação teológica e da pesquisa bíblica é que eram pessoas gregas que procuraram a Jesus e aos discípulos. E eles falam sobre o momento certo no qual Jesus lhes responde. E no começo dessa resposta, Jesus afirma, no capítulo 12, versículo 24 de João, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. O texto bíblico nos relata e já inicia também assim contando os prenúncios daquilo que irá acontecer com Jesus Cristo, que ele irá morrer, que ele precisará morrer, que ele precisará passar pela morte para também alcançar assim a ressurreição. Mas quero tomar desse texto bíblico emprestado a metáfora da semente. Por isso, Ulrich Sperb nos lembra de uma semente muito especial. Uma semente com cerca de 2.000 anos, encontrada no deserto da Judéia, foi plantada por cientistas israelenses e germinou. Segundo Ulrich Sperb, num artigo publicado na revista especializada Science, nos últimos anos, isso a tornaria a semente mais antiga do mundo a germinar de que se tem conhecimento. A semente de tâmara foi encontrada em escavações por volta do ano de 1963, na antiga fortaleza do rei Herodes, em Massada, perto do Mar Morto. Naquela ocasião, cientistas encontraram um grupo de sementes que mantiveram em uma sala, em temperatura ambiente, com a intenção de estudá-las mais a fundo. Há 2.000 anos, as frutas eram o principal produto de exportação da região hoje ocupada por Israel. Mas séculos de guerras, invasões e secas prejudicaram o cultivo de tâmaras. E já na época das cruzadas, há cerca de 800 anos, as vastas florestas de tamareiras da região haviam desaparecido. Recentemente, botânicos, agrônomos e biólogos analisaram as sementes e decidiram plantar algumas. Já houve várias experiências em que sementes antigas germinaram, de acordo com a própria Science. Mas poucas pesquisas conseguiram verificar
a idade das sementes de maneira aceitável. A equipe que conduziu a pesquisa usou o processo de datação radiativa por carbono para determinar a idade de duas sementes, que teriam entre 2110 anos e 1995 anos. Como o processo danifica as sementes, os cientistas plantaram uma terceira semente. Essa germinou depois de 8 semanas, transformando-se numa planta semelhante às atuais tamareiras. Depois de permitir que a planta, apelidada de Matusalém, em homenagem ao personagem mais velho da Bíblia, crescesse por 15 anos, os cientistas a transferiram para um vaso novo e maior e recolheram vestígios da semente e das raízes para realizar o processo de datação, e comprovou as suspeitas dos cientistas de que ela tem cerca de 2000 anos. Vemos com esta história, Jesus é a semente do amor plantada em nossos corações. Ele ama a vida e por isso, de tanto amar a vida e amar a nós, ele prefere perdê-la para assim conquistar a vida eterna. Pode parecer contraditório, mas o amor de Deus é como aquela semente que ficou por anos em local no qual não pôde germinar, foi datada, foi catalogada, foi cuidada e depois foi plantada num solo no qual pôde crescer. Isso tudo nos lembra que, assim como o texto bíblico, nós também viemos de lugares diferentes. Nós também viemos de lugares outros que não são a cultura de Jesus. E mesmo assim, decidimos nos tornar servos de Cristo. Decidimos plantar em nossas vidas a semente da tamareira guardada por tantos anos por Deus em lugares que muitas vezes não puderam crescer. E o nosso papel ainda está a ser cumprido, para que possamos assim também dar frutos. Tudo isso não para que nós sejamos glorificados por nossas ações, mas assim como Jesus Cristo se tirou a si mesmo, que nós também possamos colocar a nossa vida, os nossos desejos de lado, para seguir a Jesus Cristo. Temos que compreender a magnitude daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ele é o príncipe do mundo. Ele é sobre o qual Deus coloca a maior responsabilidade, dar vida e vida nova a todas as pessoas que creem nesta mensagem. Por isso, o texto bíblico que prenuncia a crucificação de Jesus Cristo, de João 12, 20 a 33, é tão importante para nós. Jesus, ao falar de sua crucificação, fala da sua glória, fala do seu sofrimento, fala da sua dor, fala do seu amor e da sua humanidade pelo mundo e por nós. E por isso, quando dizemos todos, isso remete justamente àqueles personagens que de tão longe vieram para conversar com Jesus e ouvir dele o que ele tinha a anunciar. Não eram pessoas que estavam próximas, mas pessoas que vieram da Grécia, vieram de longe e de longe já haviam falado da salvação e do Evangelho de Jesus, antes do Evangelho ainda ser escrito. Quando o Evangelho, mais do que tudo, era uma ação, uma palavra firme e uma ação concreta, realizadas através de Jesus. Possamos ter isso em mente. Sejamos nós também uma semente que possa ser plantada, regada e cultivada, e não importa qual tempo. Demore 2000 anos, demore 1, demore 10, demore o tempo que Deus quer que nós possamos ter para que o Evangelho floresça, germine e cresça em nós. Amém. O momento de oração hoje, ele é gravado, pois eu me encontro num outro compromisso neste exato momento, mas queremos ter assim, sábado de manhã, o encontro
dos homens, das comunidades e também das paróquias luteranas aqui do Rio de Janeiro, no encontro de homens da missão Vem Comigo. É o momento em que eu falo com vocês, pelo menos 10 a 13 homens já haviam expresso sua vontade. Ainda há espaço e ainda há tempo também para que outros possam estar junto conosco. Lembrando que também no domingo de manhã teremos culto de forma presencial na comunidade Castelo Forte às 10 horas da manhã, o qual vocês todos também são bem-vindos e bem-vindas a participar. Tragam também as suas orações, aqueles que nos acompanharão de forma virtual e aqueles que também nos acompanharão de forma presencial na celebração. Tudo isso colocamos nas mãos de Deus quando nós oramos. Oremos. Deus e amado Deus, queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos. Queremos que Tu nos cuide, assim como um agricultor, uma agricultora cuida da semente que planta na terra, regando, nutrindo, cuidando para que não se queime nos primeiros momentos em que germina e brota da terra, cuidando para que haja crescimento, mas que nós também possamos crescer e também para dar frutos, assim como todos os frutos que Tu revelaste em Jesus Cristo. Somos gratos, pois Ele vem ao mundo e pessoas de perto e de longe ouvem e creem na Sua palavra. Até mesmo nós, tão distantes dos locais nos quais Jesus mesmo passou, cremos na Sua palavra, vivenciamos ela e procuramos todos os dias dar testemunho da Tua vontade. Senhor nosso Deus, nem sempre os nossos caminhos são compartilhados com os desejos e as vontades e o Evangelho de Jesus Cristo. Mas sabemos que Tu sempre de novo nos conduz e nos volta e nos conduz novamente ao caminho correto. Senhor nosso Deus, queremos orar por todas as pessoas que necessitam da Tua bondade e da Tua misericórdia, por todas aquelas pessoas que estão em todos os lugares do mundo, em situações de guerra e de dor, mas também vivendo suas alegrias e vivendo sua vida. Que o Evangelho a elas nunca lhes seja esquecido e que possamos assim viver o amor de Deus aonde nós estamos. Amém. Por isso nós oramos, como Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Do Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, venha sobre vocês e permaneça com vocês hoje e sempre. Amém. Um abençoado final de semana. Nos vemos no sábado, no encontro de homens, e no domingo, no culto lá na comunidade Castelo Forte. Até na próxima semana para mais um momento de oração e também de reflexão. Senhor, que te escuta teu servo.